Pessoal, nós temos aí uma pauta boa para quem acompanha as questões estratégicas, geopolíticas e de guerras. Nós vamos dividir em dois segmentos. Primeiro, nós vamos falar, e por isso explica a presença do Américo conosco aqui no programa hoje, do balanço estratégico global. O Américo acompanhou hoje exatamente a divulgação desse balanço que foi feito pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. É uma das instituições mais respeitadas há muitas décadas, quando se quer entender quem está fazendo o quê do ponto de vista dos gastos militares. Esses gastos saltaram no mundo inteiro 7% só no ano passado, segundo o já referido Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Isso é evidentemente um reflexo direto do que está acontecendo na ordem internacional e nos temores que todo mundo tem do que possa vir a acontecer. Os detalhes na reportagem do nosso Américo Martins. Os investimentos em defesa no mundo todo chegaram a quase 2,5 trilhões de dólares, ou seja, mais de 14 trilhões de reais. Isso é mais do que as riquezas produzidas no Brasil em todo o ano passado. Os dados são do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS, que identificou um salto no valor observado no levantamento anterior, de 7,4%. Esta explosão em gastos militares reflete a instabilidade diplomática e geopolítica em várias partes do mundo, em especial por conta da guerra na Ucrânia e também dos vários conflitos no Oriente Médio. Todas as regiões do globo aumentaram os gastos militares no ano passado, com exceção da África subsaariana. Mas é na Europa que as mudanças são mais profundas, com governos cada vez mais preocupados com possíveis aventuras militares da Rússia. Os países do continente aumentaram em 50% o investimento em defesa em termos nominais desde 2014. The last time European spending grew by that much, it was during World War II. So really strong increases in European defence driven by the threat Russia is posing and the war in Ukraine. O estudo também alerta para o esgotamento militar da Ucrânia, que tem perdido soldados num ritmo acelerado no conflito contra tropas russas. Apesar disso, o Instituto também afirma que a Rússia só teria condições de manter o atual esforço de guerra até 2026, devido às suas próprias perdas. Pessoal, nós vamos voltar logo mais à questão da Rússia. Agora, a pergunta que está na cabeça de todos é: e o Brasil, nesse quadro de aumento de gastos com defesa mundial? O Ministério da Defesa brasileiro anunciou hoje uma nova rodada de investimentos. Eles estão, deixa eu ver o número correto aqui anunciado por eles, 112 bilhões e 900 milhões de reais. Seriam nova rodada de investimentos. Segundo o governo brasileiro, serão quase 80 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Esse dinheiro vai ser usado para a compra de caças Gripen, já começou, viaturas blindadas, seu Exército, fragatas dos submarinos Marinha. Os outros 33 virão, se prevê, do setor privado, que deve ampliar o valor que já é direcionado a iniciativas de defesa aeroespacial e nuclear, entendido como parte da defesa. O anúncio ele está dentro das metas previstas no programa apelidado de Missão 6. A meta desse programa é desenvolver tecnologias estratégicas para a soberania nacional e para a indústria de defesa. Sandro Moita, o papel aguenta qualquer coisa, hein, Sandro? Qualquer número, qualquer descrição, qualquer título. Como é que estamos nós nesse quadro de esforço generalizado de aumentar a defesa nacional?
Bom, William, boa noite. A questão de pensar o investimento em defesa, sem dúvida, é uma questão extremamente relevante, dado que, pegando o número que o Américo apresentou, do relatório do ISS, a gente está com 2.460 esse ano, mas esse número vem crescendo exponencialmente desde 2021. 1 trilhão 920 bilhões de dólares em 21, 22, 2 trilhões 240 bilhões de dólares, e ano passado 2 trilhões 443 bilhões de dólares. Então, cabe a um país como o Brasil ter uma política nesse sentido. Talvez seja salutar que a gente esteja vendo finalmente uma política que não é essencialmente ditada pelo Ministério da Defesa, mas sim pelo Ministério da Indústria e do Comércio, pela MDIC, que tenha colocado a questão da defesa como um papel importante, e aí anunciado esses investimentos. E a própria ideia de tentar olhar para o setor privado como um agente que também pode permitir esses investimentos em defesa, uma vez que a gente tem que lembrar que a cada R$1 investido em defesa, a volta é de no mínimo 1,8. Então, isso é muito importante ser considerado, porque isso é inclusive um fator impulsionador da economia, não só gerador de empregos, mas gerador de divisas. E fato de que, por bem estarmos em uma região longe de conflitos entre estados, na América do Sul, pode abrir um espaço para o Brasil ser um provedor de serviços nesse sentido. Nisso a gente já tem alguns produtos de ponta na área de defesa, principalmente na parte de aviões, mas cabe um mercado a ser explorado nos nossos vizinhos e talvez até a construção de uma nova realidade geoestratégica. É óbvio, William, que o papel aceita tudo, mas talvez aqui seja um ponto importante. O mundo tem se armado cada vez mais constantemente. Se a gente for pegar em uma série histórica, esses relatórios do ISS eles vão nos apontar mais ou menos 10 anos seguidos de crescimento importante de gasto militar global. Talvez seja a hora do Brasil prestar atenção a isso e oferecer uma agenda aos vizinhos de desenvolvimento conjunto. Eu já passo logo a palavra ao Américo e ao Lourival, para a gente ver isso numa perspectiva internacional mais abrangente. Mas antes, em Brasília, contigo, Daniel. O governo tem dinheiro para isso? Não tem, William. É óbvio que esses projetos estratégicos de defesa são muito importantes. A gente vinha de falar no bloco passado da exploração de petróleo na margem equatorial. O Brasil precisa de poder dissuasório para jogar esse novo jogo do século XXI, isso é óbvio. E os projetos estratégicos de defesa ajudam também na construção de uma matriz industrial. Então, tudo isso é muito importante. Agora, a realidade orçamentária tem sido incompatível com esses planos que têm sido anunciados, e hoje você teve o reembrulho do que já estava colocado no lançamento do PAC 2 anos atrás, e é basicamente uma falta de orçamento que impede o governo de tocar no prazo que se comprometeu. Por exemplo, o programa de aquisição de caças para a Força Aérea Brasileira. Chegaram 8, os outros 28 deveriam chegar até 2027, não vão chegar até 2027, isso vai para meados da próxima década. O programa de submarinos convencionais e o submarino nuclear, extremamente arrastado, está indo para o final da década que vem. O CISFRON também com uma baixa, que é o Sistema de Proteção das Fronteiras, com baixa execução orçamentária. Em resumo, a cada ano, o Brasil, o governo tem que fazer um contingenciamento orçamentário bastante relevante, principalmente no primeiro semestre, para as contas caberem onde elas precisam. E o Ministério da Defesa e as Forças Armadas são tradicionalmente e consistentemente as primeiras vítimas dos bloqueios de recursos. Vamos para o lado internacional agora, começando por você, Américo. Ao mesmo tempo que você participou hoje da divulgação do relatório do Balanço Estratégico em escala planetária, a gente tem começando, se não me engano, logo depois de amanhã em Munique, a famosa Conferência de Segurança, que reúne, chegou até a reunir numa certa época também Rússia e China. Desta vez ela é muito importante para a gente identificar em que direção vai esse esforço de gastar cada vez mais em armas, sobretudo da Aliança Ocidental. Eles vão para os 5% em relação ao PIB que o Trump está exigindo dos seus aliados? Boa noite de novo, William, e todos que compõem a mesa, além da nossa audiência.
William, não existe a possibilidade da Europa, por exemplo, conseguir chegar nos 5%, pelo menos não imediatamente, porque os países aqui na Europa estão tendo muitas outras prioridades, estão muitos deles enfrentando aí problemas econômicos, problemas de conseguir manter também aí o seu equilíbrio fiscal. Vários desses países nos últimos anos aumentaram o seu investimento em defesa, mas foram aqueles países mais próximos da Rússia, aqueles que mais se sentem ameaçados. O relatório do IISS hoje mostrou 2 casos muito interessantes na Europa. A Alemanha, que passou a ter o maior orçamento militar da Europa, olha que interessante isso, há poucos anos a Alemanha tinha inclusive uma certa vergonha, você acompanhou isso muito bem, Vac, uma certa vergonha até de investir mais pesadamente em defesa. Hoje tem o maior orçamento da Europa, segundo os dados do IISS, e um outro país que proporcionalmente investiu muito e hoje tem uma das forças armadas com maior investimento na Europa é a Polônia, que é um outro país também da OTAN e que se sente muito ameaçado pela Rússia, até por conta da proximidade. Eles acreditam que podem ser, junto com os países do Báltico, ali eventualmente uma vítima das aventuras do Putin. O secretário de Defesa dos Estados Unidos hoje já deu uma prévia do que ele vai dizer nessa conferência muito importante de Munique, que foi esse pedido dos 5%, e foi também um outro recado que vai causar muito alarme na Europa, que é: vocês têm que ser os responsáveis por garantir a segurança do continente. Não contem da forma como vocês contam hoje com os Estados Unidos. O problema da Ucrânia, por exemplo, ele deixou claríssimo também, é um problema muito mais da Europa do que dos Estados Unidos. Então, no curto prazo, os europeus não têm como chegar nesses 5%. E hoje tem países que não chegaram nem nos 2%, que é o patamar atual, considerado o ideal aí pela OTAN. Então, os países, embora estejam investindo muito, como o professor lembrou, nos últimos 10 anos, investimentos constantes, e só o ano passado, globalmente foi 7%, na Europa foi mais de 12% de investimento, mesmo assim, quando você fala em 5% do PIB, é muita coisa para a maioria dos países europeus. Lorival, fica uma pergunta super abrangente para você. Quem está se conduzindo com mais vigor nisso que é, obviamente, uma enorme corrida armamentista? Bom, a China, né? O Irã, né, que está perseguindo um programa nuclear. Israel, sem dúvida, com a ajuda dos Estados Unidos, que injetam 3,8 bilhões de dólares por ano em anos normais, né, em Israel. Os Estados Unidos estão muito aquém disso, eles investem 3,4% do PIB em defesa, e os Estados Unidos têm compromissos globais, é uma superpotência que enfrenta uma disputa por hegemonia com a China e que, enfim, tradicionalmente tem um gasto bem mais alto. Então, o que os Estados Unidos estão exigindo da Europa é algo que os Estados Unidos mesmos não fazem. E as questões de dissuasão e de deterrência não podem ser limitadas ao orçamento de defesa, embora ele seja importante. A Alemanha deixou na mesa 13 bilhões de euros quando não ativou o Nord Stream 2, que forneceria gás russo para a Alemanha e toda a Europa, porque o Putin invadiu a Ucrânia, né? E isso teve um impacto econômico grande, retirou competitividade da indústria alemã por causa do alto preço da energia, e isso está, inclusive, influenciando nas eleições agora na Alemanha, no quadro político interno, com a ascensão da Alternativa para a Alemanha, um grupo nazista, e também, enfim, o próprio governo atual se desfazendo e com o SPD ficando provavelmente em terceiro lugar, segundo as pesquisas, e assim por diante. E isso acontece na Europa toda, como aconteceu nos Estados Unidos, o impacto, né, da inflação de energia, que foi uma consequência direta das sanções. Por sinal, sanções, tarifas, são tradicionalmente instrumentos usados pelos países para não entrar em guerra com outros países, né? Isso que o Trump está fazendo de tarifas
é uma forma não usual de usar as tarifas, né? As tarifas são usadas para evitar guerras e não por esse tipo de ação mercantilista que ele está empreendendo. Então, acho que esse critério está excessivamente, o foco está excessivamente fechado. É preciso considerar outras coisas. E é fundamental também entender isso, que a Rússia não conseguiria manter esse esforço de guerra contra a Ucrânia no ritmo atual, que são 1.000 baixas por mês. Aliás, 1.000 baixas por dia, né? Entre mortos e feridos. E agora o Trump está dando, falaremos disso depois. Nós vamos falar logo mais. Está dando aí um bote de salvação, de salva-vidas para a Rússia prematuramente. Eu tenho um pouquinho de tempo ainda, só para falar ainda um pouquinho do Brasil, Daniel, para você fechar esse segmento que você nos deixa logo na sequência. O governo brasileiro reage de alguma maneira à noção espalhada pelo planeta de que é necessário gastar mais em armas? Reage, mas reage no papel. O investimento, o orçamento das Forças Armadas, mais de 90% é consumido pelo próprio funcionamento interno, com o gasto dos militares da ativa, salários e pelo sistema de proteção social. Isso tira muito da capacidade de investimento. Agora, eu destaco, William, alguns processos que é importante a gente lembrar. Ao mesmo tempo que o governo Lula anuncia a sua intenção de aumentar o orçamento e o gasto, o investimento em defesa, não consegue resolver um problema da indústria nacional aqui, que é a Avibras, que continua derretendo e sem uma perspectiva de se reerguer. Diversas soluções foram tentadas e nenhuma ainda conseguiu se firmar. A gente está falando de um símbolo da indústria nacional. E a gente está com um processo licitatório parado que, de certa forma, constrange, eu diria até humilha o Exército de compra de um sistema de artilharia dos obuseiros, que o Exército fez um processo rigoroso de seleção, chegou à conclusão de comprar os obuseiros de Israel, da empresa Elbit, e essa compra foi barrada pela assessoria internacional da Presidência da República. É uma compra de R$1 bilhão para substituir uma artilharia da Segunda Guerra Mundial, e isso traz uma mensagem muito negativa, porque para o Exército significa que essa seleção foi para o espaço, não serviu para nada e constrange os militares brasileiros, os fardados brasileiros, perante os fornecedores internacionais. Porque se depois de tudo isso não vale nada o processo, quem vai acreditar quando a gente tiver que fazer o próximo, né?